Hoje eu tenho a honra de receber 2 grandes nomes do direito tributário no Brasil para uma conversa profunda sobre a reforma tributária e seus impactos no planejamento empresarial e familiar. Com a gente, Dr. Matheus Pontalti, foi juiz federal por quase 10 anos, de 2016 a 2025, ex-procurador da Fazenda Nacional, ex-presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, é mestre em Direito Tributário, professor do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, professor em concursos preparatórios para carreiras jurídicas, ex-coordenador pedagógico da Escola de Magistratura Federal da Região 1 e autor de obras de referência como o Manual de Direito Tributário e Comentários da Reforma Tributária. Um nome que une vivência prática, visão acadêmica e olhar estratégico sobre o futuro do sistema tributário. Tá tudo certo? É isso Tá mesmo, tudo Matheus? certo, É é isso muita mesmo. fazer uma cola aqui, Não, né, tá porque é ótimo. impossível. A gente foi muito generoso aí. Resumido, hein? E também com a gente aqui o Rafael Rocha, auditor fiscal do Estado de São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo IBET, do Rio de Janeiro, e professor em cursos de pós-graduação e preparatórios para carreiras fiscais. É coautor do livro sobre processo administrativo tributário e referência em temas como planejamento sucessório e TCMD, área em que é reconhecido nacionalmente. Um profissional que combina experiência de campo e profundidade técnica no sistema tributário brasileiro. Seja muito bem-vindo também, Rafael. Muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado, agradeço o convite. Oportunidade sempre muito boa de falar sobre temas como planejamento sucessório, dada a reforma tributária, ainda mais com esse fenômeno do lado, né? A gente fica até, É, né, meio tenso, eu assim. que estou assim, Mas, diante de 2 fenômenos, Não. né? Ele é um especialista na matéria, entende de tudo, né? E tá do lado do fisco ali, né? Lançando créditos, contra os contribuintes, enfim. É isso, Conhece bem também a atividade fiscalizatória. Muito bacana. bom. O que a gente vai falar é sobre a reforma tributária e seus impactos no planejamento sucessório, né, empresarial e familiar. E eu separei algumas perguntas que provavelmente são os maiores questionamentos e dúvidas que tanto empresários, famílias com patrimônios relevantes têm nesse assunto que a gente vai tratar, que são possivelmente as principais dúvidas dessas pessoas. E falando de forma prática e simplificada e direta, já vamos entrar na primeira pergunta. O que que é a reforma tributária, de fato? O que ela impacta no planejamento sucessório patrimonial, familiar e empresarial? E se ainda existe alguma coisa a ser feita, né? Se ainda tem tempo ou se já era, né? Uhum. Então, para a gente dar partida aqui, dando uma visão ampla do que a gente vai tratar, então quem que prefere começar nesse assunto? Posso começar então, Vamos lá. vamos lá. Bom, a gente tem, acho que múltiplas reformas. Bom, primeiro eu quero agradecer, na verdade, né, agradecer ao Felipe pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, ainda mais ao lado do Rafael, que é um profissional que eu admiro bastante, entende muito do assunto, de fato é uma das pessoas que mais entendem hoje do assunto do país. Talvez seja uma das poucas pessoas, se não a única, que conhece a legislação de todos os estados da federação, então ele fez um trabalho muito minucioso de analisar as legislações de TCMD de todos os estados da federação, realmente um trabalho ali de formiguinha, né? Porque é lei, é decreto, não é muito, às vezes é difícil até encontrar as fontes atualizado. atualizadas, né, porque os estados às vezes não são tão organizados, pelo menos, os estados que não são tão grandes, né, então faz um trabalho de fato brilhante. Mas a gente tem, múltiplas reformas tributárias. Como assim múltiplas reformas tributárias? A gente tem uma reforma tributária que foi aprovada, que é a reforma tributária do consumo, e a gente tem uma reforma tributária que está em vias de ser aprovada, que é a reforma tributária da renda. E além disso, a gente tem o PLP 108, que é, digamos assim, um complemento da reforma tributária, mas que vai trazer impactos muito importantes para o ITCMD, e que aí a gente já vai entrar nos impostos de transmissão. Mas basicamente, qual que foi a ideia da reforma tributária, essa que foi terminada, essa que terminou a reforma tributária da emenda constitucional 132 da Lei Complementar 214? A ideia foi a gente modificar a tributação sobre o consumo no Brasil. Então a gente tinha, o que que é a tributação sobre o consumo? É a tributação da renda que a gasta. Então a tributação da renda gasta é a tributação sobre o consumo. Então quando eu ofiro renda, eu sou tributado pelo imposto de renda. Eu pego um pedacinho da minha renda, vou lá, compro um celular, a minha renda que é gasta está sendo tributada. A gente tinha 5 tributos principais que incidiam sobre essas operações: ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. E com a reforma tributária, a partir de 2033, quando a gente tiver o fim do período de transição,
a gente vai ter o IBS e a CBS e um pedacinho do IPI, porque o IPI continua para produtos que têm industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. Essa reforma tributária do consumo, ela impacta no planejamento sucessório no seguinte sentido: vamos pensar em imóveis, por exemplo. É o sujeito que tem uma quantidade grande de imóveis, e que tem esses imóveis na pessoa física. Hoje, na pessoa física, ele vai pagar imposto de renda pessoa física. Lá, segundo a tabela do imposto de renda, pode chegar a 27,5%, que já é uma alíquota elevada. Uhum. Ele não paga PIS e COFINS. Com a reforma tributária, se ele tiver mais de 3 imóveis, se ele tiver uma renda anual de mais de R$ 240 mil, por exemplo, em locações, ele vai pagar também IBS e CBS, que vai ser mais ou menos de uma alíquota de 8,4%. Ou seja, essa alíquota pode chegar a 32% na pessoa física. Sim. Aí, se a gente faz essa mesma operação, por exemplo, numa pessoa jurídica, a gente vai ter ainda assim um impacto, uma elevação da carga tributária, quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas jurídicas, lucro presumido, mas essa elevação vai ser menor. A gente vai estar falando ali de uma tributação sobre a receita de em torno de 16% e ainda com direito a creditamento. Então, nesse primeiro sentido, a reforma tributária acabada sobre o consumo, ela vai impactar no planejamento empresarial em vários níveis, mas pensando aqui nas famílias que têm patrimônio imobiliário e tal, a própria gestão do patrimônio ela tem que ser repensada. Será que vale a pena manter na pessoa física ou será que vale a pena ir para uma pessoa jurídica? Isso depende de cada caso. Fora isso, a gente vai ter ainda a reforma tributária do PLP 108. E aí, na reforma tributária do PLP 108, a gente vai ter grandes modificações na transmissão causa-mortes ou por doação. Quer dizer, a gente vai ter um redesenho do ITCMD no Brasil. E aí, o impacto sobre a tributação da herança, né, que as pessoas costumam falar da tributação da herança, vai ser muito grande. Então, essa segunda fase da reforma tributária, ela vai redesenhar, digamos assim, esses impostos que incidem sobre a transmissão ou por doação ou causa-mortes. Entendi, perfeito. É, eu acho muito importante, como colocou o Matheus, né, que essa questão da decisão que vai ter que ser tomada pelas famílias, se vai valer a pena manter um imóvel na pessoa física, na pessoa jurídica, essa decisão ela tem que ser avaliada caso a caso, olhando sempre a composição patrimonial, a composição familiar e o desejo dos envolvidos. Não há, às vezes a gente vê ser divulgada e olha, todo mundo tem que ter uma holding, acabar o inventário, não existe isso. A holding é sim um baita instrumento de planejamento sucessório, mas não é o único. Perfeito. A gente tem diversas outras modalidades de planejamento que são muito importantes, por exemplo, PGBL, um PGBL, um seguro de vida, especialmente, por exemplo, quando a gente olha para o VGBL, PGBL, a gente teve a decisão no tema 1214 de repercussão geral, em que se falou pela inconstitucionalidade de incidência do ITCMD sobre esses valores. Então, tanto o VGBL quanto o PGBL e o seguro de vida são instrumentos que dão liquidez aos herdeiros para pagar o imposto na transmissão, até porque não existe papo de que o inventário vai acabar, não vai acabar o inventário, até porque diversos bens não podem, por exemplo, ser colocados dentro de uma holding, não vale a pena. Aplicação financeira não faz sentido. Então, nesse caso, é importante que os herdeiros, para poderem dispor desses outros bens que serão inventariados, que eles tenham liquidez. E aí, ferramentas muito úteis são seguro de vida, VGBL e PGBL. Ótimo, ótimo. Então, e isso que a gente está fazendo aqui, né, com certeza existirão outros episódios também que a gente vai fazer junto, eu tenho certeza disso. E é extremamente importante porque eu estou direto atendendo empresários, famílias, e a gente vê muito equívoco, e até de alguns profissionais que se chamam de profissionais, mas na verdade não são tão profissionais assim, orientando famílias com patrimônios relevantes ou empresários na parte sucessória, e que quando eu sento para fazer uma reunião, por exemplo, eu falo assim: "Cara, mas não necessariamente o que esse advogado te falou é isso daí". Exato. Um mito, por exemplo, muitas pessoas acham que ter uma hold, constituir uma hold, está tudo resolvido. Exatamente. E é o que você acabou de falar, e não está resolvido, né. Lá no final vai ter conta para pagar mesmo assim. E a maioria das pessoas e famílias e empresas que têm hold acreditam que estão tudo resolvido, porque o advogado que constituiu a hold falou que já estava resolvido. E é o que você acabou de falar, a hold é só mais uma ferramenta, Exato. é uma boa ferramenta, não para todas as famílias, tem que ser analisado caso a caso, mas é só mais uma ferramenta. Mas mesmo quem já constituiu uma hold, lá no final também vai ter conta para pagar, porque na hora que for redistribuir as cotas, que é a especialização de vocês, vai ser apurado imposto de novo. Exato. Então vai ter imposto para pagar. Então, esse nosso papo ele é muito importante e relevante para levar clareza para as pessoas,
para elas saberem de fato o que que elas estão fazendo. Então, Eu maravilhoso. acho que esse é um mito, né, que eu acho que foi bem trazido tanto pelo Rafael quanto por você, assim, que a holding ela é a solução para todos os problemas, né, Exatamente. ou que ela é a única ferramenta disponível. Eu acho que a palavra ferramenta aqui, ela nos ajuda a entender um pouco o que é a holding, quer dizer, ela é uma ferramenta dentre as várias ferramentas disponíveis, né, se eu quero apertar um parafuso eu não vou usar o martelo, né, eu vou usar uma chave de fenda. Então, assim, eu acho que esse é o ponto, assim, ela é uma ferramenta. Então, a depender da situação, a holding não só não é o melhor caminho, como pode ser um caminho ruim. Sim, E quando a gente fala de planejamento sucessório, eu acho que você tocou num ponto que é fundamental, que é da liquidez. sim. Quer dizer, você vai ter ainda custos quando a gente está falando de transmissão. E aí você ter você poder utilizar certas ferramentas que deem liquidez para os sucessores é de fato uma alternativa muito interessante que o profissional que se dispõe a fazer um planejamento tem que considerar. Exatamente. E a gente vai abordar todos esses pontos ao longo da conversa hoje, Sim. então a gente vai entrar no seguro, vai entrar na previdência, vai entrar na holding também. E a própria holding, às vezes, até é indicada, no caso questão, mas se ela também não for bem feita, Uhum. vai ser mais oneroso. Exatamente. Já vi gente que pensa no planejamento sucessório e o ideal para você ultimar um planejamento sucessório, né, para dar previsibilidade, é fazer a transmissão das cotas em vida. Então a pessoa, às vezes, ela abre uma PJ, abre a empresa, até coloca o que tem que ser colocado na hold, mas não faz a transmissão das cotas. Ou seja, vai ser inventariado. Vai ser Então você não inventariado. consegue fugir disso. Às vezes a pessoa integraliza, coloca lá os imóveis, mas é na hora de indicar os quinais aplicáveis, não indica um quinai correto. Uhum. Aí ela vai, vende um imóvel dentro da holding. Poxa, a receita não é operacional, a tributação vai ser muito maior do que na pessoa física. Então tem vários cuidados que tem que ser tomados aí. É, e é extremamente importante ter profissional qualificado do lado, né, para orientar exatamente nisso que a gente está falando. Só que, infelizmente, as pessoas também que contratam um advogado, por exemplo, ele está contratando achando que é a melhor pessoa para fazer aquilo naquele momento para ele, e não necessariamente é. Então, ter especialistas, de fato, em cada área, é o que eu costumo falar muito, é o seguinte: uma mesa que compõe um planejamento sucessório eficaz, ela não é composta só de advogado, né? Ela tem que ter um bom advogado nessa área, tem que ter um bom contador nessa área, tem que ter um especialista em seguro, por exemplo, para desenhar um seguro adequado, um seguro vitalício, né? Que a gente vai entrar nesse assunto também, que é exatamente ele que vai gerar liquidez no futuro. Então, a gente partindo agora para a segunda pergunta, como é a emenda constitucional da reforma tributária afeta o ITCMD? E o imposto, né, sobre heranças de doação e transmissão de patrimônio familiar e empresarial. Como a emenda, ela impacta diretamente o ITCMD, que é a sua área, né, ó. Assim, a emenda 132 ela trouxe algumas alterações relevantes que afetam diretamente o planejamento sucessório. E aí, eu acho que a principal delas, que talvez muito se tenha divulgado, né, falou: "Olha, o ITCMD vai ficar mais caro". Por quê? Porque agora a gente tem a obrigatoriedade de adoção de alíquotas progressivas. É uma meia-verdade, é verdade, mas é uma meia-verdade, porque nem sempre a adoção de alíquota progressiva implica num imposto mais caro. Uhum, Eu posso ter, vamos supor, um estado como São Paulo, que tem uma alíquota única hoje de 4%, estabelecendo uma progressividade em 4, 3, 2. uhum. Ou seja, eu tenho redução de carga tributária, mas com progressividade. Por outro lado, eu também tenho estados que já manifestaram um certo interesse de aumentar essa alíquota, né. Por exemplo, se vier a ser aprovada uma resolução, a gente tem uma resolução hoje no Senado que aumenta a alíquota máxima do imposto para 16%, a gente tem um patamar atual de 8%, e tem estados sim, que pretendem se utilizar dessa alíquota. Então, olha, majorou para 16, aquele estado quer chegar a 16, ok. Mas, como eu falei, não há uma regra, não há uma situação em que eu possa afirmar cem por Sim. cento em que vai haver um aumento da carga tributária, né. Mas, um ponto que eu sempre destaco que é importante, o planejamento sucessório, ainda mais em decorrência da emenda, porque a gente tem a emenda 132, mas a gente tem, como comentou o Matheus, o PLP 108, que vem aí para trazer normas gerais a respeito do DCMD, é a questão da previsibilidade. Uhum. O planejamento sucessório, por qualquer que seja a modalidade utilizada, além de buscar uma eficiência tributária, sem dúvida, ele também visa dar previsibilidade. A gente vê casos famosos aí, às vezes passar na televisão, né, dos herdeiros que não conseguem dispor do patrimônio deixado pelo pai, pela mãe, Sim. porque é um litígio, é uma briga. Então, quando a gente faz o planejamento, a ideia é minimizar ao máximo, não vou dizer eliminar, porque é complicado você falar que vai eliminar 0%, mas você dá ali o máximo de previsibilidade acerca, né, da distribuição do patrimônio deixado pelo falecido, normalmente o patriarca ali, né. Uhum. Então, a progressividade é um ponto muito importante. A gente tem também
uma outra regra que foi trazida pela emenda 132, que diz respeito à transmissão causa-morte de bem móvel. Uhum. A gente tinha uma disposição que falava que, nesse caso, o imposto era devido ao estado onde fosse processado o inventário ou arrolamento. Então, o que que tinha na prática? Digamos que era um planejamento sucessório meio atípico, que acontecia depois da ocorrência do fato gerador. Cidadão falecia, aí vamos supor, por exemplo, já me deparei uma vez com um caso em que o falecido tinha sido ganhador da Mega Sena. Uhum. Ele tinha valor muito alto de ativos financeiros. E aí o que aconteceu? Bens móveis no alto valor. Uhum. No estado de São Paulo, por exemplo, a alíquota 4%. E aí o que que ele fazia? Como o imposto era devido em relação a bens móveis ao estado onde era perdão, era processado o inventário e o rolamento, ah, ele optava por processar o inventário num estado que tivesse uma alíquota menor. À época, o Amazonas era uma maravilha, tinha uma alíquota única de 2%. Então esse era um planejamento Sim. totalmente lícito que se fazia até após a ocorrência do fato gerador, o que não é algo muito típico, Uhum. mas isso acontecia. Com a emenda, agora o imposto nesse tipo de transmissão, ele passa a ser devido ao estado onde era domiciliado o de cujos. Sim. Tá? Essa é a nova regra que a gente tem na Constituição. E aí a gente tem um certo problema. Por quê? Porque essa regra está na Constituição, mas automaticamente o estado não pode aplicar essa regra se ele não introduzi-la na sua lei local. Uhum. Alguns estados já fizeram isso, se eu não me engano, 1/3 dos estados. Outros não fizeram. Então tem situações, por exemplo, Distrito Federal. O Distrito Federal ainda considera que nesse tipo de transmissão causa morte de bem imóvel, o imposto é devido ao DF se aqui for processado o inventário e rolamento. Uhum. E aí eu pego o Paraná. O Paraná diz que o imposto é devido, nesse tipo de situação, se o de cujos fosse domiciliado no estado. Então vamos pensar que o de cujos é domiciliado no DF. Uhum. Os seus herdeiros resolvem fazer o inventário no Paraná. Uhum. Tem lá 100 milhões de ativo financeiro, bem móvel. De cujos domiciliado no DF. O DF fala que o imposto é devido ao DF, né, a ele, se aqui for processado o inventário e rolamento. Sim. Não é o caso. Uhum. O de cujos morava aqui, Uhum. mas processou o inventário no Paraná. Só que o Paraná fala que o imposto é devido ao estado se o de cujos for domiciliado no estado. Não é, o de cujos é domiciliado no DF. E aí, o que está sendo processado lá é o inventário. E aí, quem que cobra? Não tem, a gente não tem um sujeito ativo nessa situação. Uhum. Tá? Então, acho que esse momento, de novo, né, no planejamento sucessório, a gente evita ter que discutir uma questão Sim. dessa. Uhum. Porque há uma certa imprevisibilidade, vai ter a necessidade de judicialização. Você pode ter absoluta certeza que o juiz, né, ou, por exemplo, se for um inventário extrajudicial, o cartório não vai aceitar fazer uma escritura de inventário se não tiver um comprovante de recolhimento de imposto. Ele não vai querer colocar o dele na reta. Perfeito. Ou ele vai exigir que a fazenda se manifeste por não ser devido imposto. Uhum. E aí a gente vai ter um problema. Uhum. Tá? Então, acho que esses 2 pontos são muito importantes, além também de uma situação que envolve a incidência do ITCMD nos casos do exterior. São Uhum. situações lá do 155, parágrafo 1º 3 da Constituição, em que a gente precisa, né, de uma lei complementar. Essa lei complementar vai ser aquela fruto da aprovação do PLP 108. A gente tem regra transitória hoje no artigo 16, e os estados que previam já a respeito dessas regras, anteriormente à emenda, eles não podem cobrar imposto com base nessas hipóteses. Por quê? Porque certamente naquele estado houve ali no 2020, 2021, uma ADI que declarou inconstitucional esses dispositivos. Uhum. Então, não adianta ele querer dizer agora: olha, mas agora veio a emenda e agora eu posso cobrar. Não, não pode, porque a norma foi declarada inconstitucional, ela é expurgada do ordenamento, e para que eu possa agora cobrar nessas situações, eu preciso editar uma nova lei. Uhum. Também só 8, 9 estados fizeram isso até agora. Uhum. Imagino que isso vai acontecer de forma mais acelerada quando for aprovado o PLP 108. Uhum. Tá? E teve um caso muito recente, né, em cima disso que você está falando, que foi da família do Silvio Santos, né? Exato. E, enfim, aí conseguiram recorrer, mas a ali teve uma dor de cabeça para a família e uma incerteza, por mais que estavam dentro da lei, mas e aí, vai dar certo, não vai? Vamos ter que pagar, não vamos? Enfim, foi um caso bem público, né. E o que você está falando é muito importante, porque é o que eu falo para todo mundo, o quanto antes pegar para olhar esse assunto do planejamento sucessório, eh, tá com pouco tempo, mas ainda tem uma janela de tentar, né, fazer da melhor forma possível
sem que tenha grandes impactos ainda, né. Ainda tem tempo, tá cada vez menor esse tempo, e a gente vai entrar nisso também. Uhum. Mas maravilha o que você falou, perfeito. Partindo para a terceira pergunta, eh, quais são os efeitos práticos da reforma tributária para empresas e famílias que estão estruturando seu planejamento sucessório? E vai o Matheus ou vai você agora nessa? Acho que nós 2 podemos É, falar sobre então vamos lá. é. Não, eu acho que os impactos a gente mais ou menos, desenhou aqui ao longo da conversa, assim. Eu acho que o Rafael tocou num ponto muito interessante aqui na exposição dele, que diz respeito justamente aqui ao seguinte aspecto: a gente não pode ter a certeza que a gente vai ter aumento da carga tributária do TCMD, mas, o contexto está indicando que sim, né. Eu acho que aí o Rafael pode até, me interromper e me corrigir se eu estiver equivocado, mas a impressão que eu tenho é o seguinte: o ITCMD ele era um pouquinho desprezado pelos estados, né, os estados não davam tanta atenção para o Então eu vou ITCMD, te né. corrigir, não era um pouquinho, ele era muito Muito desprezado. desprezado, exatamente, muito desprezado pelos estados, não era um foco de atenção. O ICMS, né, é o grande foco de atenção ali dos estados. Isso muda, né, nos últimos tempos e ainda mais agora com a reforma tributária, né. Por quê? Porque veja, qual que é a ideia do IBS, né, que foi aprovado? O IBS que vai substituir o ICMS e o ISS. A gente tende a ter, no médio prazo, uma diminuição do contencioso. Uhum. E, mais do que isso, uma diminuição até da sonegação, porque a gente vai ter o split payment. Também. Então a gente tem uma força de trabalho enorme, hoje, de auditores fiscais que trabalham com ICMS e que poderão, no futuro, ser deslocados para trabalhar com ICMD. E que hoje é uma fonte de arrecadação importante, vai se tornar uma fonte de arrecadação cada vez mais importante. Então, me parece, olhando de fora, e o Rafael pode me corrigir, que o ITCMD passou a ser um foco dos estados. Então, isso que a gente vê hoje, por exemplo, de uma legislação falha, e o Rafael trouxe uma situação extremamente interessante, em que a legislação do DF fala uma coisa, a legislação do Paraná fala outra, e o contribuinte fica no limbo, podendo até em tese talvez não recolher tributo algum. Uhum. Quer dizer, essa situação tende a ser corrigida com o tempo, né. Quer dizer, vai se existir esse ajuste, quer dizer, a gente teve a aprovação da emenda constitucional, a gente teve a aprovação, vai ter aprovação da lei complementar, talvez agora a gente está num período de eleição, então os estados têm um pouco de receio de mexer no ITCMD para corrigir suas legislações e adaptá-las com a lei complementar e com a Constituição, mas uma hora isso vai acontecer. Quer dizer, e quando acontecer, aí a gente vai ter esse impacto. Então eu acho que esse ponto também é muito importante, né, Rafael, eu acho. Eu acho que, assim, se eu tivesse que dar um chute, um palpite, eu acho que a tendência, justamente por causa dessa questão política, no eleitoral, ano que vem, às vezes o governante sabe que tem um custo político mexer, especialmente porque a gente está tendo diversas situações de alteração na lei de tributos, enfim, majorações, enfim. Então, eu acredito que às vezes o executivo, o legislativo estadual não querem arcar com esse custo político nesse momento e talvez espere ali mais para frente de 2026. Outubro, né, de 2026. Isso, pronto. Outubro. Então acho que talvez essa seja uma boa janela para quem pensa, né, num planejamento sucessório. Eu acho que até lá a tendência é que os estados sejam mais conservadores, né. E também às vezes eu vejo eles: "Olha, tem que fazer agora, hoje, não sei o quê, até o final de 25", acredito, como eu falei, que final de 26 é bem provável que a gente comece a ter as alterações de legislação, e aí para 27 já haveria um novo cenário. Mas, para 25, por exemplo, a gente já está muito no final do ano. Então tem situações em que, por exemplo, o estado não vai ter tempo mais de mexer agora, e se ele mexer no ano que vem, promover uma majoração de carga tributária em relação ao ITCMD, em razão do princípio da anterioridade, só vale a partir de 27. Então também tudo bem. E lembrar também que o PLP 108, ele vai trazer normas gerais, né, e aí as leis locais que contrariarem essa norma geral, elas terão esses dispositivos que forem contrários, com a sua eficácia suspensa, vão deixar de produzir efeitos. Um exemplo clássico é a questão da progressividade, por exemplo, a Constituição fala que vai ser obrigatória a progressividade, mas ela não diz se a progressividade é do tipo simples ou gradual, ou seja, a progressividade é aquela que você pega, vamos supor, minha base de cálculo é 500.000, aí você olha lá a faixa do 500.000, olha, a alíquota é 6%, 6% sobre 500.000, essa seria uma progressividade simples. A progressividade gradual é aquela em que eu vou decompondo a base de cálculo nas faixas de alíquota. Então, olha, de 400 a 500.000 eu tributo a 5%, de 200 a 400 eu tributo a 4%. E eu vou fazer, como é no imposto de renda, por exemplo. Seria uma progressividade, eu acho, mais justa e se aproximaria mais de atender o princípio da capacidade contributiva, né. Eu acho que esse ponto que o Rafael tocou é interessante também, porque a gente tem o PLP 108, né, Rafael? Só que esse PLP ele estabelece normas gerais, né? Então, muito do que o PLP 108 afirma, né, muito do que o PLP 108 traz como normas gerais, precisa ser depois normatizado, internalizado por cada estado.
Então, por exemplo, a LP 108 determina a progressividade, mas é o Estado, por meio da sua legislação, que vai fazer isso, né? A própria base de cálculo nas transmissões societárias, o Estado tem um espaço para regulamentar isso também. Então, vai existir esse diálogo normativo entre a lei complementar e a legislação estadual. E eu imagino também, aderindo plenamente ao que o Rafael falou, que essa legislação estadual ela deve vir em 2026. Talvez depois da eleição, né? Eu acho que o custo político, digamos assim, vai ser menor, porque afinal já houve eleição, Ah, o chefe do executivo já foi eleito ou reeleito, né? Então eu acho que é uma tendência, sim. Exato. Em relação a essa questão da lei complementar, há essa necessidade de ajuste. É bom também lembrar que a lei complementar, ela vai ser observada pela legislação dos estados, né? Ou seja, os estados precisam obedecer aquilo que está disposto na lei complementar. Como o Matheus falou, precisa ser normatizado a nível local, porque a lei complementar, né, a gente diz o seguinte: olha, ela suspende a eficácia da lei local naquilo em que a lei local for contrária, mas ela não tem também o condão de emprestar os seus efeitos à lei local. Ou seja, não pode o legislador local pegar simplesmente: olha, a lei complementar diz assim, eu não digo isso assim não, uhum, mas eu vou utilizar porque agora está na lei complementar. Não, ele precisa incluir perfeito, esse dispositivo na sua lei local. perfeito. Então isso é muito importante. Perfeito. Dentro do que a gente falou agora de janela ainda de oportunidade, né, em que momento a hora certa de agir faz diferença para famílias e empresários com patrimônios relevantes, né? A gente acabou de falar, vocês acabaram de falar que acredita que ainda tem uma janela de oportunidade até mais ou menos outubro de 26. Então, o alerta que a gente pode deixar para as pessoas que estão pensando em planejamento sucessório, o que que a gente diria nesse momento agora, que é o que vocês acabaram de falar de outubro. O que que a gente pode orientar em relação a isso? É. Eu até vou passar para o Rafael, mas eu acho que esse ponto, né, Rafael, é interessante também, pelo seguinte, eu acho que o planejamento sucessório ele vai continuar existindo para sempre, assim, ele vai continuar existindo. Aham. Agora, de fato, quer dizer, você vai poder fazer em 27, você vai poder fazer em 28, ele sempre vai ajudar. Eu acho que é planejamento. Você pode diminuir a carga tributária, Sim. diminuir o litígio entre os herdeiros, então ele sempre vai existir. Só que agora, e eu acho que esse talvez seja o ponto mais interessante, agora é uma janela de oportunidade. Quer dizer, nesse momento você vai conseguir aproveitar certas lacunas, certos descompassos, né, entre a lei complementar e a legislação local, que depois talvez você não consiga fazer, né, Rafael? Exato. Semana passada eu participei do primeiro Seminário Nacional de Fiscalização do TCMD, e na minha apresentação eu falei justamente sobre isso, sobre a questão da uniformização da legislação e também sobre a uniformização de procedimentos, Sim. porque não é automático você mudei a legislação, está de acordo com a lei complementar. E o procedimento está sendo feito dessa maneira? Ou só está lá na lei, né, Uhum. pro inglês ver, digamos assim? Não. Então isso é muito importante. Eu acredito sim que ainda há essa janela, como eu falei, independentemente da questão Sim, da sim. legislação, porque os estados eles estão se aprimorando. Sem dúvida que o ITCMD, como falou o Matheus, vai ganhar uma relevância maior, ele vai ser mais observado, ele tem sido, a prova disso é esse seminário que eu participei semana passada, né, a gente teve representantes de 21 estados da fiscalização Sim. e da Procuradoria-Geral do Estado de 6 estados. Aham. Então o pessoal quer saber o que que vem aí, como é que vai ter que fazer, Sim. porque há uma expectativa, vejo isso na administração, há uma expectativa do Estado de perder um pouco da arrecadação com a chegada de IBS e CBS. Então, por exemplo, na coletiva de imprensa, do anúncio do PLP 108, o então secretário de Minas, o senhor Ricardo Oliveira, ele falou: "Olha, eu espero que o Senado reveja a alíquota máxima". E se Uhum. você pensar, Minas tem alíquota única. Aí você Uhum. pensa: "Olha, alíquota única, Minas 5%, ele está falando de aumentar a alíquota máxima, por que a dele nem é máxima atual, que é 8%". Uhum. Só que essa questão do custo político. Sim. Então parece que mesmo quem tem alíquota única, por exemplo, que ainda não adotou a progressividade, talvez esteja esperando um pouquinho para ver se há um aumento dessa alíquota máxima, Aham. e aí já faz essa Aham. progressividade de uma vez, já pensando num percentual superior a 8%. Porque o ITCMD ele vai ganhar, ele tem a a questão da reavaliação de participações societárias. Isso vai aumentar a base de cálculo, vai aumentar a arrecadação do imposto, fiscalização, cruzamento de informações, o cadastro imobiliário brasileiro que está sendo criado. Tudo isso vai permitir um incremento na arrecadação do ITCMD. Então é um imposto que foi muito esquecido. Eu até comentei, falando que quando eu fiz a minha pós-graduação, a minha monografia foi sobre o ITCMD. Não havia nada sobre imposto. Nada, absolutamente nada. Você não tinha uma obra que falasse especificamente do imposto. Hoje você vê um monte de gente que fala sobre esse imposto, né, mas na época, há
15 anos, 14 anos não tinha nada. Então você vê que é um negócio que é escasso, era escasso também na administração tributária, os procedimentos, ainda que a legislação, por exemplo, permitisse e falasse em valor patrimonial ou até permitisse uma avaliação a valor de mercado, ninguém fazia. Uhum. Porque TCMD era o patinho feio, digamos assim. Mas agora tem ganhado muita relevância. Então, É interessante isso que o Rafael falou. Quando a gente pensa, né, para onde que a gente está indo, né? Às vezes é interessante a gente se colocar em perspectiva, se afastar um pouco, para a gente ver o caminho que a gente já percorreu. Uhum. E aí a gente consegue ver mais ou menos para onde a gente está indo. E aí, olhando para trás, ontem a gente estava num evento, o Rafael e eu, e ele deu um exemplo muito interessante. 2010, né, Rafael? Em isso. 2010, os estados, eles não eles aceitavam transmissão de cotas societárias pelo valor nominal. Não. Hoje isso é reconhecidamente uma fraude, isso é desconstituído pelo fisco, assim, eu acho que nenhum Vai fisco ignorar nenhum. aceitaria uma coisa dessa. Quer dizer, a gente está falando de 2010, ou seja, o ITCM dele já está caminhando para uma maior importância, para uma maior exercício de atividade fiscalizatória por parte do fisco. Então, eu acho que essa é a tendência aqui desse tributo, né, Rafael? Então, Sim. isso tende a recrudescer ao longo do tempo. Sim, isso é muito importante que a gente está falando, porque quem não é da área, né, que são as pessoas que eu atendo, né, empresas, empresários, fazendeiros, por exemplo, famílias, eles não têm noção disso, do que a gente está falando. Se para vocês que são 2 especialistas no assunto, quando você fez sua pós, por exemplo, não tinha tanto conteúdo sobre TCMD, imagina para uma família que tem zero noção do que está falando, né. Sim. Então ele fica totalmente na mão do advogado, que existem profissionais bons em qualquer área, Claro. não só no direito, mas existem profissionais bons e outros não tão bons. E está orientando a família que não tem noção nenhuma do que está fazendo. É. Então, a janela de oportunidade que a gente está falando é exatamente o planejamento sucessório, ele vai sempre existir, mas ainda existem brechas, se podemos dizer assim, nesse momento que estão arrumando as coisas e Sim. encaixando as coisas. É. Então, o quanto E aí antes. desculpa interromper, Felipe, mas você tocou num ponto que eu acho que o Rafael e eu, a gente concorda plenamente, todos nós concordamos, assim, que eu acho que um ponto fundamental para quem quer fazer planejamento sucessório é procurar um profissional sério, né? Porque o Exatamente. que a gente vê, assim, nos últimos tempos são soluções realmente absurdas, né? Certo. Mirabolantes, assim. A holding virou a solução para todos os problemas e a gente não é contra a holding, eu, ao contrário, eu vou estruturar uma para minha família, mas é porque ela funciona para minha família. Quer dizer, você tem que analisar todo o contexto para saber qual que é a ferramenta mais adequada. E hoje você tem soluções estandartizadas para planejamento, que é um contrassenso, porque planejamento pressupõe justamente uma customização e não uma estandartização, né? Aham. E hoje o que você tem é isso. Então, assim, infelizmente é uma área em que profissionais não muito qualificados começaram a atuar e oferecer soluções muitas vezes para o cliente que não é a mais adequada para o contexto dele, né, Rafael? Sim. Perfeito. Você olha, por exemplo, você vê o tempo todo notícia, olha, vai aumentar, vai ter tributação de dividendo, vai aumentar, teve tributação do consumo, você vê muitas notícias, IOF, então toda hora se fala no aumento de carga tributária, se noticia muito isso, e aí aparece alguém que se diz profissional e fala assim, olha, nesse modelo aqui você não paga isso, você não paga isso, você não paga aquilo, a sua empresa não precisa ter atividade, É. cria uma estrutura fraudulenta, às Se vezes, alguém por disser que vezes. já não vai pagar nada, já Isso, gosta desse profissional. Mas infelizmente, às vezes a pessoa que não tem noção nenhuma, que ele fala assim: "Caramba, eu tô pagando tanto, se aqui aparecer uma brecha para não pagar, é nessa que eu quero entender". É. Infelizmente, a pessoa às vezes não tem esse senso, para fins de 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 quantificação, né, a gente tá falando da avaliação, como o Matheus comentou, do valor nominal. Sim. Por exemplo, no início, lá em 2009, 10, quando a gente começou a fazer essa avaliação, esse cruzamento, fazer essa reavaliação com base no PL contábil, Uhum. e hoje a gente já está falando É. de patrimônio líquido ajustado, Uhum. que é maior, Ou seja, já é a terceira fase, né? já é e é com uma aviamento ainda. Talvez a quarta fase ali, né? Então a gente pega, poxa, valor nominal é aquele valor do capital social de 1.000, 10.000 reais. Uhum. Aí já vi um caso prático que na reavaliação a nível contábil, patrimônio líquido contábil, aquele que está só Hum. na demonstração dele, no balanço patrimonial, subir para 12 milhões, sem reavaliar os imóveis, Sim. sem fazer reavaliação de E aí, empresa. multa de quanto? 75%? Multa, então, aí se você coloca na ponta do lápis, só pensando só em nível de base de cálculo, você sai de uma base de cálculo que lá antigamente Sim. o Estado não olhava nada, era 10.000, chegou a 12 milhões. 12 milhões. Não importa se a alíquota é 1, 2, Não. 4, 8, olha o nível de aumento que a gente Sim. teve em relação à avaliação da base de cálculo. É.
E a tendência, sim, é aumentar. É, Exato. Agora você tocou num ponto muito interessante muito. também, Rafael, que é a gente pensa muito na alíquota do ITCMD, mas o que mais mudou ao longo do tempo foi a base de cálculo. Uhum. Foi os critérios utilizados para valorar o patrimônio, né? Que antes eram critérios, vamos dizer assim, fictícios, Uhum. muito distantes da realidade e que agora são, de fato, se aproximam do valor do mercado, né? Uhum. Então, é o valor de mercado, na verdade. Então, assim, a base de cálculo mudou muito mais do que a alíquota nos últimos tempos, né? Eu considero que é o principal fator para você mensurar a questão de economia tributária. Você, por exemplo, tem um estado, é o exemplo do Sergipe. O Uhum. Sergipe tem alíquota de 2%, mas reavalia os imóveis que foram integralizados como capital social. Uhum. Então vamos supor que seu imóvel foi integralizado a custo histórico R$ 100.000. Tá. E aí ele tem um valor de mercado hoje de R$ 2 milhões. Uhum. Então o Sergipe vai dizer, tudo bem, você vai pagar 2%, mas em vez de pagar sobre 100 mil, você paga sobre 2 milhões. Tá? E aí um estado que não faça reavaliação, por exemplo, o Rio de Janeiro, Uhum. ele tem uma alíquota máxima hoje de 8%, tá? E aí você integraliza por 100 mil, que Uhum. o valor do PL contábil vai ser 100 mil. Sim. 100 mil no Rio, a alíquota máxima é 8. Só que 100 mil no Rio você não chega nem na alíquota máxima, você cai na menor alíquota, que é Uhum. 4, que é o dobro da de Sergipe. Sim. Só que é 4% Exatamente. sobre 100 mil. Uhum. Lá no Sergipe você pagou 2%, mas sobre 2 milhões. 2 milhões. Uhum. Então, que às vezes o pessoal, eu vou pro estado que tem a menor alíquota. A primeira coisa que eu acho que você tem que ver é se há uma reavaliação de base de cálculo. Uhum. E hoje, isso tem sido regra para quase todos os 27 entes da federação. Uhum. Hoje isso tem se tornado exceção à regra. Uhum. Então, A regra é a reavaliar. regra é reavaliar. E se a gente parar e pensar, né, dentro do que vocês estão falando, o Estado quer cobrar mais imposto ou não, né, ele precisa arrecadar. Então, na minha visão, óbvio que é simplesmente a minha visão, nada além disso, e todos eles vão reavaliar durante a jornada para poder arrecadar mais. Isso, a gente não está falando nenhuma novidade, né? Então, é o que eu acabei de falar, eles querem cobrar mais impostos porque precisa gerar caixa. E aí a gente tem a questão das janelas de oportunidade. Sim. Aqueles estados que não reavaliam ainda, não tem previsão nesse sentido, vai vir a lei complementar, Sim. eles vão ter que adequar as suas legislações, mas então você tem essa janela, às Sim. vezes, para se valer uma situação Sim. que não há reavaliação. É o que a gente está falando, da janela de oportunidade ainda onde Para alguns estados. E a Sim. importância de você conhecer realmente também, porque no planejamento sucessório, eh, eu também não conheço, sendo bem honesto, eu não conheço alguém que realmente tenha pesquisado as 27 legislações. Uhum. Isso faz diferença. Uhum. Porque você vai conhecer, você sabe qual estado que faz, qual estado que não reavalia. Você às vezes conhece algumas hipóteses de isenção que te permitem se valer. Vamos supor, às vezes a pessoa fala assim: quem tem um imóvel de R$ 10 milhões tem que ter uma holding. Uhum. O imóvel é R$ 10 milhões, o valor histórico 100 mil, por exemplo. Uhum. Tu tem que ter uma holding. Calma aí. A depender da situação, por exemplo, um caso concreto, né, para contextualizar, Rio Grande do Norte, ele tem uma isenção quando você faz a doação de um imóvel residencial, e o donatário reside nesse imóvel, desde que ele não tenha nenhum outro imóvel de mesma finalidade. Uhum. Isento. Uhum. Então faz a doação. Para que você precisa fazer uma holding? Você não vai ter tributação. Sim. Mas aí você precisa conhecer da legislação de cada um dos estados. E esse papo é muito importante, porque dentro que a gente falou de holding, né, o Matheus até falou que vai constituir uma para a família e tudo mais. Tempos atrás eu estava com um cliente até de Goiás, e ele estava constituindo uma holding familiar, pensando do pai dele, enfim, né, daí ele acha que já está tudo resolvido. É. Porque o advogado está orientando ele e falou: "Não, cara, você não precisa ver mais nenhuma ferramenta". É o que a gente está falando o tempo todo. A hold, ela é importante, não para todos os casos, tem que ser avaliado caso a caso, Caso a mas ela caso. não é excludente, ela não é a única ferramenta. E às vezes ela pode ser muito ruim. Eu até vou me permitir interromper para pedir pro Rafael contar a história que ele contou ontem, que eu achei muito interessante. O sujeito fez uma holding e acabou, assim, tendo um resultado péssimo, né, Rafael? Exato. Foi mal feito o planejamento. Porque é mal feito, né? E às vezes também é mal feito por quem executa o projeto, mas também às vezes a decisão, e aí também cabe ao profissional orientar: olha, essa não é a melhor decisão. Eu comentei isso ontem lá na palestra, né? Cidadão, por exemplo, ele constitui uma empresa, né, uma holding, fez a doação das cotas da holding, aliás, fez a cessão das cotas da holding para o filho. Só que ele fez a cessão, em vez de fazer de maneira gratuita, e teria que pagar o ITCMD, ele falou: vou fazer a cessão onerosa Como economizar ITCMD. para economizar o ITCMD. Uhum. Então é o que eu falo. E aí, às vezes, tem profissional que fala: vamos fazer sessão onerosa que aí não paga nada. Uhum. Ele já. Só que calma aí, quando você faz a sessão onerosa,
você tem um efeito diferente no que tange a comunicação dos bens em relação a quem está recebendo. Por quê? No caso concreto, o casal era casado sob o regime da comunhão parcial. Uhum. Se o donatário, o rapaz, tivesse recebido as cotas em doação para ele, seria um bem particular dele. Não haveria comunicação dessas cotas. Mas como foi feita a cessão onerosa, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, ainda que em nome de um dos cônjuges, são comuns do casal. Uhum. Então ele comprou, passou a ser um bem comum. Uhum. A esposa dele era sócia numa empresa com o pai. O pai teve um problema, a empresa teve a sua personalidade jurídica desconsiderada e atingiu o patrimônio do sócio. Quem era o sócio? Ela. A filha, que tinha o quê? Era casada com um rapaz que recebeu cotas da empresa do pai da holding, ou seja, você fez uma estrutura para proteger o seu patrimônio, Minha esposa não era protegeu nada. A esposa dele todo. De duas famílias. Exatamente. de duas De famílias. duas famílias. É. É. Cara, isso é muito importante que a gente está conversando. E é por isso, né, como a gente já comentou, o Matheus comentou, comentei, não há, se a pessoa vende uma solução padrão para fazer uma holding, esquece. Não vou nem dizer uma holding, um planejamento, não existe. Cada caso é um caso. Como eu falei, composição patrimonial, composição familiar e o desejo dos envolvidos. Isso sempre tem que ser analisado. Às vezes você tem composição patrimonial igual, composição familiar igual, mas o desejo dos envolvidos é diferente. Diferente. Isso tem que ser levado em conta. É. E se a gente parar e pensar, um planejamento, o nome já é planejamento. Se for um planejamento de uma ferramenta única, não é Exato, não é planejamento. planejamento, perfeito. É. E ainda mais se não for customizado. Exato. Não é planejamento nenhum, né? Tem que combinar as ferramentas e as ferramentas adequadas para aquele caso, que é o que a gente está falando. Exatamente, perfeito. Então, muito bom o que a gente está falando, cara. Partindo para outra pergunta, qual o papel do seguro de vida resgatável e vitalício no modelo americano diante desse cenário tributário, né? Eu atuo diretamente nessa, é uma das principais ferramentas que eu atuo. Eu represento uma empresa americana aqui no Brasil, né? Vocês já sabem disso. E a gente vê muitos mitos em relação ao seguro de vida. Você tocou no seguro de vida no início que a gente começou a falar. É porque muitas pessoas ainda conhecem o seguro de vida no Brasil como um seguro que vai lá no banco, conseguir uma linha de crédito melhor, um cartão de crédito, e o gerente do banco vai lá, faz aquela venda casada, aquela venda forçada e fala: "Cara, eu vou te ajudar, mas faz esse seguro aqui para eu bater minha meta e continuar empregado". É isso. É isso que a maioria da população do Brasil conhece sobre o seguro de vida. Mas, na verdade, isso é um seguro de morte, né? Sim. O seguro que a gente está tratando é um seguro de vida usado em vida que gera uma reserva técnica financeira, ou seja, também tem caixa. Então, Você vai acumulando capital, né? acumulando capital, ele já parte do D0 com um capital segurado alavancado, Uhum. uma alavancagem de patrimônio, porque, sei lá, o cara contratou uma apólice de 1 milhão de seguro, de 2 milhões, 10 milhões, o que seja. Então já parte do D0 com aquele capital segurado. Além disso, gera uma reserva técnica, que é um caixa. Então, pensando em empresa, é caixa para empresa, pensando em família, é caixa para família. Óbvio que tem que ser estudado caso a caso, porque a reserva técnica começa a gerar depois de um tempo. Mas o que eu costumo falar muito de seguro de vida é uma das principais ferramentas utilizadas em países desenvolvidos. Por exemplo, Estados Unidos, 90% da população tem um seguro de vida como esse que eu estou falando. Não é à toa que eles são muito mais desenvolvidos que a gente, né? Então, e é uma ferramenta complementar no planejamento sucessório, ela não é única, mas ela é uma das principais ferramentas a gerar liquidez lá na frente, Sem dúvida. né? Que é exatamente o que a gente está falando. E eu pego muitos casos, por exemplo, o seguro temporário, que é o seguro tradicional. É um seguro que ele vale durante um tempo e você tem que pagar ele para sempre, ele não é seu. Então, o que eu costumo dizer para as famílias e empresas, empresários que eu atendo, aí eu falo assim: "Cara, mas eu já tenho um seguro de banco". Aí eu pego a apólice para ver, é um seguro temporário. Eu falo: "Cara, mas você tem um seguro temporário para um problema que é vitalício". Porque, por exemplo, o problema do planejamento sucessório, ele é vitalício, porque ele vai acontecer, ele não vai deixar de acontecer. Você não sabe quando, né? sabe Você não quando. sabe quando, é. Aí o cara foi no banco, fez um seguro temporário, porque o gerente do banco fez uma venda forçada, uma venda casada. Eu peguei um caso há pouco tempo atrás, o cara foi no banco, pegou um empréstimo lá de 4 milhões, um fazendeiro, uma linha de crédito, e daí o gerente forçou ele a fazer um seguro de 4 milhões. Ele falou assim: "Cara, se você falecer hoje, sua esposa tem uma dívida de 4 milhões". Uhum. E daí fez uma venda casada de seguro de 4 milhões para ele. Só que o seguro temporário, pensando só nessa janela. Sim. Ela falou: "Cara", aí ele falou assim: "Não, mas ele pensou na minha esposa". Eu falei: "Mais ou menos.
Porque você tem esse problema de 4 milhões que é temporário. Mas e todo o resto do seu patrimônio que você vai deixar para sua esposa? Então ele fez um seguro temporário para um problema que é vitalício, né. Então o seguro vitalício e resgatável, ele é uma excelente ferramenta estratégica e inteligente na composição de um planejamento sucessório. O que vocês acham disso? E qual é o impacto dessa reforma tributária em cima do seguro de vida, nesse modelo que a gente está falando? Ah, quer falar? Não, pode começar. O seguro de vida ele tem uma vantagem muito grande, né? Porque, de acordo com o próprio Código Civil, se eu não me engano, o artigo 794, fala que o seguro de vida ele não é tido como herança. Então, ele não sofre a tributação do ITCMD, diferente do VGBL, em que houve a necessidade da gente ter o Supremo se manifestando lá no tema 1214. O seguro de vida é bem tranquilo quanto a isso, não há incidência do imposto. Então, o que eu já vi na prática, por exemplo, às vezes tem situações, como a gente falou, em que a holding não é recomendável, não Uhum. cabe uma holding. E aí, mesmo em situações em que cabe a holding, especialmente no perfil de família que a gente tem visto agora, antigamente se investia muito em imóvel. Uhum. Hoje parece que é menos frequente isso, né? Se investe muito em bolsa, ações, né? Ok. Então, em relação a esses ativos financeiros, não tem como colocar a holding. O que você vai fazer? Você vai ter que ter um seguro de vida para garantir a liquidez, para você ter acesso a esse patrimônio. Sim. Mas mesmo em situação de patrimônios imobilizados, cansei de ver várias vezes pessoa que às vezes vai perdendo a noção, acumula muito patrimônio Uhum. em imóveis, 20, 30 imóveis, falece, não está em holding, falece, aí o que acontece? Às vezes os herdeiros, eles não têm Dinheiro. o dinheiro para pagar aquilo ali, não tem, Tem isso que é super vender comum. um alvará que demora um tempão, né, um Exatamente. Aí você entra nesse problema, você vai ter que, poxa, fazer um processo, vai ter que judicializar, fazer um inventário judicial, não vai poder recorrer ao eixo judicial, requer um alvará Uhum. para poder fazer a venda do bem, o processo vai vende ser baixo. arrasta E Vai tem vender prazo para baixo. vender, se não começa a inserir multa, né? não, e o imposto naturalmente, só Vai ser por ser um atualizado. processo judicial, normalmente já demora, já vence, então juros, multa, aí você pede para vender, foi o que o Matheus falou, você vai vender por um valor baixo, você tem lá, sei Barato, lá, né. 4 milhões de imposto a pagar, Aham. o teu imóvel vale 5, aparece Pessoa sua proposta de desesperada já 4. juros correndo. Isso. E falando português claro, né, no dia a dia, a pessoa sabe assim: "Ah, cara, aquele pessoa ali, a família tá apertada porque tá precisando vender rápido. Esse Isso. imóvel vale 5, Vou ah, pagar o vou 4. 3, 4, ainda vou parcelar, isso daí é perder de vista". Aquele patrimônio que levou gerações para adquirir, pode dilapidar ele num curto espaço de tempo. Esse custo é fundamental colocar na balança, porque Sim. quando a gente pensa às vezes só no custo tributário, Aham. esse é um custo que vai além do tributário, é um custo de gestão patrimonial. Sim, Então veja, você tem um custo nesse exemplo que você teve um custo de R$ 1 milhão nesse exemplo, né. Fora o ganho de capital. É, exato. Então Porque às vezes esse imóvel que você vendeu a 4, ele tá na declaração, como eu falei, pessoas que investiram em imóvel há muito tempo, uhum, é, às vezes ele tem um custo histórico de 500 mil, você vendeu a 4, uhum. 3.500 vai ser oferecida a tributação para o imposto de renda. É, Ganho de capital sobre isso. olha que Então, loucura. você perde mais de 1 milhão, você perde ali 30, às vezes 40% do valor do imóvel, é. porque você não fez uma gestão devida. Falando no português claro, né, o cara deixou muito imóvel, não deixou liquidez. Isso. E daí quando vai ser apurado o imposto, ele precisou vender o imóvel rápido para gerar caixa, para fazer inventário do todo, só que quando vai apurar o imposto desse imóvel, vai ser a valor de mercado, que está muito maior do que o valor nominal de quando ele comprou, Sim. então ele teve um prejuízo gigantesco, que ele poderia, por exemplo, mitigar com uma apólice de seguro Se de ele vida. tem um seguro de vida, não vai te faltar liquidez. Uhum. Não vai faltar ali. Morreu, vai lá, ele sabe muito melhor Sim. que eu, ele vai conseguir levantar esse valor não vai tramitar por inventário, ele pega o valor que quita o imposto. Exato. Não vai precisar se desfazer do bem, ou seja, só nessa brincadeira ele está economizando mais de 1 milhão. Vai poder fazer extrajudicial. Sim, vai poder fazer extrajudicial, porque ele vai ter o dinheiro para Sim. bancar, É. então ele vai ter um custo ali, vai economizar no mínimo, você pensa, pô, 1 milhão, É. porque ele fez um negócio planejado direitinho. E sem contar essa economia que você falou, que vai economizar 1 milhão, isso vai além, porque a depender da idade da pessoa, a apólice que a gente está tratando é uma apólice no modelo americano, resgatável e vitalício, não qualquer tipo de seguro de vida. Por isso que é importante ter um especialista tributário, é importante ter um especialista do direito e também da parte de seguro, exatamente para combinar as ferramentas. Porque, por exemplo, uma apólice de seguro vitalício, dependendo da idade da pessoa, ela vai pagar em torno de 37% do que vale o capital segurado. Então, pensando aqui numa conta simples, uma apólice de 1 milhão vai pagar 370 mil. Então, ela já teve uma economia de 1 milhão na sua conta, só que ela ainda teve um Sim, ganho do sem capital dúvida. em relação ao que ela foi pago do seguro.
Então, é uma ferramenta, volto a dizer, não é a única, mas ela é uma das principais utilizadas no planejamento sucessório para gerar essa liquidez. E o que eu digo para todo mundo que eu atendo, né, empresários, famílias, fazendeiros, é o seguinte: cara, sua família já adquiriu X patrimônio imobilizado, perfeito? Você vai continuar adquirindo patrimônio imobilizado ao longo do tempo, até o seu falecimento. Porque um dos patrimônios que você vai adquirir não ser uma apólice de seguro de vida. Não estou dizendo para pegar todo o patrimônio e colocar Ah, dentro de uma apólice, é óbvio que não. sim. Mas numa composição patrimonial, a pergunta é: por que não? Então, em vez de comprar mais um imóvel, mais um apartamento, mais uma fazenda, que também vai ser um produto, um bem imobilizado, é só mais um patrimônio. Só que é esse patrimônio, que é a apólice de seguro, que vai compor todo o patrimônio, que vai gerar a liquidez para o restante, né? Eu acho que tem que Então, fazer sempre, pega assim, o patrimônio que você tem, vamos supor, às vezes você vai fazer uma holding, mas como eu falei, certamente você vai ter um patrimônio que vai ser levado a inventário. sim, Tá? Você Aplicação financeira, né? aplicação financeira, por sim, exemplo. Pega desse valor, olha o percentual de acordo com a alíquota, os custos envolvidos numa transmissão via inventário, e olha, eu preciso desse dinheiro, ter esse dinheiro. Então, olha, eu preciso de um seguro de vida que me garanta aqui 2, 3, 4 milhões, um percentual do patrimônio. sim, É isso. Eu acho que essa é a conta que tem que ser feita, sim, entendeu? Para você não passar um aperto, de forma alguma. Então, e para mim, sinceramente, o seguro de vida ou o VGBL, PGBL, são essenciais. sim, Quando para quem quer fazer um planejamento sucessório, porque como eu falei, não vai conseguir colocar, esgotar, evitar um inventário. Você vai ter dinheiro a receber, você tem sim. não é possível, se você doador não vai ter nada, É. você tem alguma coisa que não vai ser, transmitida de forma antecipada, ou seja, vai a inventário. É. Então, É, procura fazer e é isso. só mais um patrimônio, né, é o que eu digo, a Sim, apólice não tem que ser encarada porque no Brasil a gente tem um preconceito ainda da palavra seguro de vida, sim. né, muitas pessoas ainda não conhecem a real função dele. Então é só mais um patrimônio na composição empresarial, familiar, e sem contar que é o seguro que a gente para de pagar, a gente quita. Então é diferente de um seguro que você tem que pagar para o resto da vida. Então é como se você estivesse comprando mais um apartamento, mais uma fazenda que você vai pagar ali durante X tempo, para de pagar e aquilo vale para sempre. E isso que vai gerar liquidez lá no final. Não incide imposto, como você mesmo falou, e além disso você tem um ganho de capital elevadíssimo, porque dependendo da idade, como eu falei, você vai pagar 37% do que vale aquele patrimônio. Então, por exemplo, se eu falasse assim: "Ó, agora eu tenho um imóvel que vale 10 milhões, eu estou vendendo ele por 3.700, você ainda me paga financiado em 5, 10 anos". Sim. É um excelente patrimônio para comprar? Com certeza, se tivesse uma fazenda de 10 por 3.700, todo mundo vai querer comprar. O seguro de vida do modelo que a gente está falando, o americano, vitalício, resgatável, é exatamente isso. Então ele é só mais uma ferramenta, mais um patrimônio, mas ele é importante estar no meio disso tudo que a gente está falando, né. Não, se você for pensar honestamente em situações gerais, por exemplo, olha, sempre que você tem, tem cabe uma holding aqui para essa família, sim, mas você tem outros bens que vão ser levados a inventário. Uhum. Então, importante ter um seguro para garantir a liquidez. Ah, se não cabe a holding, ela tem vários imóveis, é importante ter um seguro para garantir a liquidez. Sim, Então talvez o seguro, ele seja ali mais recomendável de uma maneira geral geral. É, do que uma holding, não tenho dúvida disso. é. De uma maneira geral, o seguro ele é mais recomendável do que um outro instrumento. Ele serve tanto para quem precisa quanto para quem não precisa, né? Perfeito. E as Isso. Porque ele garante liquidez. Todo mundo precisa de Todo liquidez. mundo usa liquidez. Todo mundo precisa de liquidez. independente de ter hold ou não, precisa de liquidez. Exato. E o que você falou agora, as pessoas vão escutar isso e é extremamente importante, porque tem muitas famílias e a hold ela ficou meio instagramável, né, um nome meio bonito, de um tempo para cá todo mundo está falando disso. Mas ela não é nova, isso já existe há muito tempo. Sim. Mas o que eu costumo dizer é meio, bonito a família chegar no almoço de domingo e falar assim: "Ah, eu constituí uma hold da minha família". Mas não necessariamente aquilo é a melhor solução e é o que você acabou de falar. O seguro a hold pode ser importante para alguma família e para outra não, só que o seguro é importante para todas as famílias, independente de ter hold ou não. E levar essa consciência para as pessoas, para poder tirar a visão da palavra seguro de vida, porque muitos casos vai ser resolvido com apenas o seguro de vida, que é o que você acabou de Vou falar. dar um exemplo, né, o Matheus falou que vai fazer a holding lá, o casal falou que Aham, é dele. O meu caso eu fiz o planejamento, não usei holding, mas envolveu transmissão por doação, compra e venda e tem um seguro de vida. pensa. E olha que praticamente não tem bem a inventariar, no meu Uhum, caso. Da minha uhum. mãe. Minha mãe é viúva, já não tem praticamente nada a inventariar. Só o dinheiro ali, alguma coisa, mas
mesmo assim tem um seguro de vida envolvido. Isso é muito importante. Vindo de quem está vindo, né, Matheus? Uhum. De vocês dois falando, então é importante que as pessoas escutem, né? Sim. Muito, muito bacana. Eh, Quais são os movimentos que os estados já estão fazendo com aumento de alíquota e revisão de regras e por que isso pressiona a tomada de decisão? É. Eu acho que esse é um assunto que a gente, abordou, né, ao longo da Uhum. conversa. Eu acho que o Rafael tocou muito bem, assim. Eu acho que o que a gente tem agora é um novo contexto, né, Rafael, em que o ITCMD ele passa a ser o foco dos estados. A gente com o IBS, talvez a gente tenha ali talvez até um deslocamento, né, da força de trabalho dos Sim. auditores que são muito competentes, que talvez não tenham que se preocupar tanto com o IBS para o ITCMD. Eu acho que a fiscalização tende a aumentar, isso eleva a carga tributária para quem não faz as coisas certinho, então vai ter uma elevação global ali da carga tributária. A gente tem a possibilidade de ter aumento da alíquota do ITCMD, Uhum. então, o Rafael mencionou a resolução do Senado, que pode colocar a alíquota máxima ali em 16, né, Rafael? Resolução 57 de 2019. 16%, mas ainda que a resolução não seja aprovada, os estados mesmo podem tomar essas iniciativas para aumentar Sim. as alíquotas, e a gente imagina que isso possa vir a acontecer ali a partir do ano que vem com a eleição, para governador, né, após a eleição para governadores. E um terceiro aspecto que eu acho que esse já foi, bem tratado aqui, que às vezes a gente não dá tanta bola para isso, às vezes a gente fala muito de alíquota, mas é a base de cálculo. Fiscal. Isso já vem mudando ao longo do tempo, quer dizer, o fisco ele avaliava mal o patrimônio que era transmitido. Hoje não, ele quer saber do valor de mercado. Uhum. Então o sujeito comprou um imóvel por R$ 200.000, né, ele vai querer saber quanto que vale hoje. Às vezes vale 2 milhões o imóvel, comprou, sei lá, Exato. 30, 40 anos, né, Sim. comprou aquele imóvel. Então tudo isso impacta na transmissão. Então me parece que é um tributo que o peso desse tributo vai ser cada vez mais elevado. Eu tenho essa impressão, acho que o Rafael compartilha dela também, né, Rafael? Sim, e quando você olha, por exemplo, noticiar um aumento de alíquota, fica claro para a população em geral que houve um aumento da carga tributária. Uhum. Quando você mexe num critério de base de cálculo, dificilmente você vai ter a mesma relevância na mídia, Uhum. entendeu? A maioria da Em população não vai. tese o tributo é o mesmo, né, a mesma Não coisa. mexeu em alíquota. É. Uhum. Só alguém que conhece um pouco da parte técnica que vai entender, caramba, está tendo um aumento que é muito pior do que um aumento de alíquota. É aquele exemplo que você deu O foi exemplo, bom. Muito. de números concretos. Sim, E isso acontece muito, sim. né? Por quê? Porque qual é a grande questão da holding? E aí, para a gente entender, já que eu contextualizei lá atrás Sim. a questão dos números, para você entender a diferença de patrimônio líquido contábil e patrimônio líquido ajustado. Quando eu integralizo os bens numa holding, eu tenho a opção de fazer isso pelo valor histórico da declaração do imposto de renda ou pelo valor atual de Uhum. mercado. A legislação do imposto de renda me permite isso, está lá no 142 do regulamento. 99,999% das pessoas vão optar por integralizar pelo valor histórico. Por quê? Porque se eu integralizar pelo valor de mercado, eu gero um ganho de capital. Ninguém quer pagar esse ganho de capital agora. Uhum. Integralizo pelo valor de mercado. Então, meu imóvel está lá 100 mil, integralizei por 100 mil, ele vale 2 milhões, mas eu Uhum. integralizei a 100 mil. Uhum. Se eu doasse o imóvel de uma vez, esse imóvel já seria reavaliado 2 milhões. Perfeito. Ponto. Ou se morrer, 2 milhões. Perfeito. Ponto. Seria a minha base de cálculo. Mas eu integralizei ele a 100 mil. Uhum. Então, no meu patrimônio líquido contábil, Uhum. eu vou ter um valor de 100 mil. Perfeito. Na hora em que eu transmito as cotas dessa empresa, que a tendência é que tenha pouco movimento ali e tal, então o meu patrimônio líquido vai ser muito próximo desse valor dos 100 mil, ou seja, as cotas que eu dou se aproximam desse valor de 100 mil. Perfeito. Então, é isso que valia majoritariamente até 3, 4 anos. Uhum. Majoritariamente. Hoje, muito menos. Hoje, o que acontece? A maioria dos estados hoje fala: olha, tudo bem, você transmite, você integralizou pelo valor histórico, os teus 100 mil, não posso questionar, porque a legislação do IR me permite, mas agora, para fins da doação, eu vou reavaliar esse patrimônio. Então, em vez de 100 mil, vou te cobrar sobre 2 milhões. Valor de mercado. Valor de mercado. Uhum. Ou seja, igualou a situação, né, quando você doa direto. Acho que é alíquota, muito mais Muito. frequente que a Exato. alíquota. Então, os estados, vamos pegar a questão da alíquota, eu continuo achando que a alíquota não é o principal, mas é o critério de avaliação de base de cálculo, e os estados estão se movimentando. Se você olhar o cenário, 2010, Uhum. vou dizer 2020, que era 2010, muitos aceitavam o valor nominal, inclusive o caso do tema 796, eu tenho absoluta convicção que se deu porque o profissional envolvido naquele caso, que constituiu aquela holding, a gente fala da questão, né, de pegar alguém qualificado, ele tentou pegar um valor, tentou reduzir esse valor nominal Uhum. ao É máximo, até bom fazer falar os uma valores, porque poli acho que era 800, quantos que era o valor mesmo? Era bom falar. foram 17 imóveis integralizados, Uhum. a valor histórico de mais ou menos 800 mil. É.
Isole, 17 imóveis a 800 É, mas mil. piora. Mas piora. Você fez piora. Por quê? Porque não haveria ITBI a ser recolhido, Uhum, tá? Até então, o cenário que a gente tinha, não haveria ITBI a ser recolhido, porque na integralização, uhum. hoje se cobra ITBI. Por exemplo, o seu imóvel é 100 mil, você integraliza por 2 milhões, maioria dos municípios cobram sobre a diferença. Aham. Então, o ITBI sobre 2 milhões menos 100 mil. Tá. À época não tinha isso. Uhum. À época você integralizou os imóveis a 100 mil, vale 2 milhões. Não Tá. se cobrava ITBI. Só que o que essa pessoa, quando fez essa estrutura, ela pensou: vou reduzir o valor nominal das minhas cotas, Uhum. porque impacta, como eu falei, na questão do ITCMD. Sim. Antigamente, alguns estados aceitavam o valor do ITCMD, o valor nominal das cotas para fim de tributação do ITCMD. Lá em 2010 foi o processo judicial, então a transmissão foi anterior, tá? Então, o que ele fez? Ele colocou mais ou menos 25 mil como Reais. capital social, 25 mil reais como capital social, e 775 mil como reserva de capital. Aham. Patrimônio líquido continua em 800 mil, só que ele reduz o valor nominal. Uhum. 25 mil vezes, sei lá, 4% dá quanto isso? 25, vai dar R$ 1.000. Ele não Colocou 17, se você pensar em termos de integralização de capital social, é como se fossem 17 imóveis gerando um capital social só de 25. Ou seja, ele quis transmitir para os herdeiros 17 imóveis por R$ 1.000. É. Exatamente. É isso que É achar muito que a mãe dele só faz filho esperto dos outros. É isso, entendeu? E pra mim, se isso não tivesse sido feito, a gente não teria tema 796, Aham. tá? Então essa questão da estrutura, da base de cálculo, então, ó, lá atrás, 2010, muitos aceitavam o valor nominal. 2020, muitos aceitavam o valor do patrimônio líquido contábil. Hoje, a maioria absoluta dos estados faz o valor patrimonial ajustado, Uhum. tá? Alguns até prevêem na legislação e não fazem na prática. Aham. Mas, como eu falei, aí é caso a caso. Sim. Mas na legislação, a grande maioria fala da necessidade de reavaliação. O que a gente está falando aqui de forma prática, né, para quem não é especialista da área, né, as pessoas que vão ver, é que antigamente ainda passava alguma coisa e que cada vez mais está se fechando o cerco, né, que não vai passar um negócio desse, por exemplo, Exato. que cada vez mais vai ser apurado imposto E em cima e do a e se mercado. você pegar os estados, até a questão da reavaliação, eles têm aprimorado cada vez mais o critério de avaliação. Muitos estados faziam a reavaliação, às vezes, imóvel urbano, com base no valor do IPTU, outros com base no ITBI, e outros, valor de mercado mesmo, Uhum. inclusive fazendo parceria com a FIP. Goiás, por exemplo, tem uma legislação excelente para fins de reavaliação, uma plataforma excelente. O Santa Catarina tem excelentes critérios também. Então a tendência é que quem fazia a reavaliação pelo IPTU comece também a se aprimorar e vai subindo, porque o IPTU ainda é um valorzinho Ah. pequenininho, o ITBI normalmente é maior, e o de mercado mesmo é maior. É. Então a tendência é que todo mundo chegue nesse Caminhe para o caminho valor pra de isso. mercado. É. E é o que eu falo, né, já tem que pensar nisso, porque a gente vê muitos advogados, na hora de constituir um planejamento sucessório, a hold, por exemplo, vai lá e integraliza a valor nominal, que é o que a gente está falando. Uhum, No seu exemplo ali, integralizou um imóvel de 100, sei lá, 100 mil, uhum, e ele vai ser apurado em cima de 2 milhões. uhum. Só que o patriarca, que faleceu, por exemplo, ele não vai voltar para puxar o pé do advogado que fez uma besteira e deixou um buraco para a família dele. Quem vai ter que arcar com essa conta vai ser a esposa e os filhos, os herdeiros. E aí? É. O cara pensou: não, já está tudo resolvido, a conta que meu filho vai ter para pagar vai ser pequena, o que vai ter aí vai resolver. Só que ele não sabe que, na verdade, a conta vai ser muito maior. E se isso já está acontecendo agora, a tendência é que cada vez mais caminhe para isso ser executado 100% dos lugares, né? Sim. Com certeza. Perfeito. Dentro de outra pergunta, a gente vê muito, a gente falou já de previdência privada, tem o VGBL, o PGBL, e geralmente o VGBL ela é utilizado, né, pensando numa das ferramentas no planejamento sucessório, mas a gente já viu estados cobrando, por exemplo, o ITCMD, né, e me corrijam os dois especialistas se eu estiver falando alguma coisa errada. Então, desde o momento que não era para ser cobrado, e a gente já viu estados cobrando, no VGBL, que teoricamente não era para cobrar, isso abre precedente para outros estados cobrarem também, né. E desde o momento, o que eu costumo dizer é o seguinte: é uma ferramenta, o VGBL, ao meu ver, a minha opinião, ela é uma ferramenta de acúmulo e não de sucessão, por quê? A previdência é o quê? Uma ferramenta de acúmulo, onde você vai botando lá um valor mensalmente e lá na frente aquilo vai passar para os herdeiros. Só que vai passar o quê? Vai passar o valor que você contribuiu, pode ser com um ganho financeiro ou com uma perda financeira também.
mas vai passar simplesmente o que você colocou. Você colocou, por exemplo, 1 milhão numa previdência, né? Sim. Pode ter um ganho lá financeiro, pode ter uma perda, mas vai passar o que você colocou. Sem contar essa parte que pode ser tributada ou não, e abre o precedente, já que alguns estados já cobraram, né. A ferramenta do seguro, ela tem um ganho em cima, por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que uma família fez um VGBL. O cara faleceu no primeiro mês, e ele fez uma contribuição, estou dando um chute aqui, de 100.000, perfeito? Faleceu, quanto que ele deixa para a família? Ele colocou, Sim. perfeito? Uhum. Agora, se em vez de ao invés dele fazer uma previdência privada, ele faz uma apólice de seguro de vida vitalício e resgatável no modelo americano. Ele vai lá, pagou os 100.000, faleceu no mesmo exemplo, ele vai deixar só os 100.000? Não, ele vai deixar um capital de 2 milhões, Sim. por exemplo, de 3 milhões, 1 milhão, dependendo da idade, de caso a caso. Porque o seguro ele parte desde o dia zero com capital alavancado. Sim. E sem contar que o VGBL, que não era para ser tributado, já foi tributado, igual que eu já falei aqui, sendo repetitivo. O seguro não tem isso, né. Uhum. A sua área é essa, né, como auditor fiscal. O que que a gente pode falar da previdência, sendo VGBL, PGBL, comparado ao seguro, essa explicação que eu acabei de fazer, essa comparação, pensando nessas ferramentas num planejamento sucessório, numa composição de planejamento sucessório? Eu acho que a grande vantagem foi essa que você colocou do seguro de vida, até em relação a tanto o VGBL quanto o PGBL, porque a morte é um evento futuro incerto. É. Sim, Pode acontecer, eu saindo aqui do estúdio eu posso morrer, sim. né. A gente não sabe: "Ah, mas tem expectativa de vida". Infelizmente não tem isso, não tem essa regra, né. Uhum, Não, eu vou viver até os 70, garantido, não tem essa garantia. uhum. Então isso faz muita diferença, especialmente quando você pensa em necessidade de liquidez, você realmente precisa da liquidez. É, se "Ah, vou você como confiar num VGBL", morreu daqui a um mês, liquidez você não vai ter. Uhum. O seguro de vida, em razão da alavancagem, você consegue, sem dúvida. Em relação à tributação que a gente tem, como eu falei, a gente tem, por exemplo, se você olhar a legislação dos estados, Rio de Janeiro, Minas, Piauí, alguns outros, prevêem a tributação de VGBL e PGBL, ah, mas o ponto positivo para quem, por exemplo, já tem às vezes um investimento desse tipo, né, um plano desse tipo, é que com o tema 1214, o Supremo entendeu que não pode cobrar nem sobre VGBL nem sobre PGBL, e o PGBL foi uma surpresa. Uhum, Confesso que foi uma surpresa, muita gente achou que só ia para o VGBL justamente pelo que você falou. uhum, Ele tem mais um caráter de seguro, ele se aproxima mais da natureza de seguro, né. O PGBL tem mais um caráter de investimento, uhum, mas o Supremo estendeu essa impossibilidade de cobrança do imposto, inclusive em relação a PGBL. Só que aquele negócio, está previsto na legislação, se o Estado cobrar, você vai ter que discutir, não tem jeito, você vai ter que discutir. Ainda que haja decisão em sede de repercussão geral, uhum, ainda que inclusive em sede de embargos, o Supremo tenha entendido pela possibilidade de restituição de TCMD pago sobre esses valores nos últimos 5 anos, uhum, tá. Mas, de fato, eu acho que, pensando, já que a gente está falando de previsibilidade, de planejamento, a gente não consegue garantir que a gente vai sobreviver 5, 10, 15, 20 anos, uhum. o seguro ele tem essa vantagem, não vai ser tributado, não vai ser tramitado no inventário, garante uma liquidez alavancada, te garante um dinheiro alavancado. Exatamente. E é o que você acabou de falar, né, no momento de dor, por exemplo, né, perdeu alguém que ama muito, um parente ou um sócio, e ainda está passando por um caos e fala assim: "Cara, e aí, estão cobrando. E aí, agora a gente vai ter que brigar para provar que não tem que ser cobrado", no momento que você tem que pensar em várias outras Sim. coisas. Por exemplo, um sócio, cara, faleceu o sócio da empresa e agora eu tenho que assumir o papel dele, e os concorrentes estão tentando pegar os clientes e você ainda tem que brigar na justiça para provar que aquilo não deveria ser cobrado. E não é você que vai decidir se Uhum. vai ser cobrado ou não. E sem contar que é o que você falou, né, que é o do ganho de capital. Uma previdência privada só tem o que você coloca, com ganho ou com perda financeira. O seguro ele já parte do dia zero com alavancagem gigantesca. Uhum. Então o cara pagou a primeira parcela do seguro, faleceu, não vai deixar só o valor que Pago. pagou como numa previdência privada. Ele vai deixar o capital segurado, que é infinitamente maior. E sem contar que gera caixa também. O modelo de seguro que a gente está falando, né, por ser americano, estão pensando numa alavancagem de capital, do capital segurado, parte do D0 já com capital gigante. Pensando em caixa para a família ou para a empresa, por ser um seguro resgatável e vitalício, onde a pessoa para de pagar,
ela também tem caixa, porque lá na frente, se ela quiser, por exemplo, eu quero abrir mão do seguro porque eu estou precisando Sim. desse dinheiro para investir na minha empresa. Dependendo do tempo, ela também tem como sacar esse dinheiro. Então, é uma ferramenta muito mais robusta e que não entra em inventário, que é o que você falou, né? Ela passa direto para os herdeiros. Sim. A nossa média de pagamento são de 3 a 5 dias, para vocês terem ideia. Então, sei lá, a gente tem clientes que tem capital segurado com a gente de 100 milhões. Uhum. O cara fazia uma tramitação, passar para a família um patrimônio de 100 milhões, quanto tempo ele demoraria? Muito tempo, numa sucessão normal. Agora, se o cara tiver uma apólice de seguro de 100 milhões, a família receber em 3 dias, com liquidez, né? E, inclusive, é isso que pode gerar liquidez para todo o restante. Então, é mais uma ferramenta. Partindo para outra pergunta. Eu acho que esse ponto, né, Rafael, acho que do ponto de vista tributário, né, a gente não vai ter tributação Uhum. em nenhum, né? Sim, Os lados, sim. de fato, não devem insistir nesse ponto. Agora, Esperamos que tem esse fato que o Felipe colocou bem, né? Que quer dizer, você consegue se proteger do risco, né? Sim, Que é o que eu acho que é o grande ganho aí do seguro. Quer dizer, você faz um aporte no VGBL e você não vai ter liquidez alguma, né? Exato. E assim, Sim. a gente vê, às vezes, a depender, questão de risco mesmo, depende, você mora, às vezes, numa cidade, né? Rio de Janeiro, por exemplo, sim. né? Preciso dar esse exemplo, perdão. É. Mas, assim, do jeito que tá, você não sabe. Você É, não sabe o que pode acontecer. sim. Infelizmente, é a realidade, né? Então, às vezes, você passa uma situação dessa, às vezes, para quem exerce, para o pessoal que gosta muito de andar de moto, tem vários amigos que são assim, aí faz aqueles viagem longa e tal. Sim. Acontece, às vezes o cara pode sofrer um acidente, Eu, por exemplo, né, eu já sou dessa área há 9 anos. E o que eu costumo dizer é o seguinte: a gente tem que tirar a palavra seguro de vida do produto, Uhum. porque, infelizmente, no Brasil existe um preconceito. Aí, quando você passa a entender de fato. Ninguém quer falar de morte, né? Acho que É, tem esse certo tabu aqui, né? Não, eu não vou, né? Mas eu não vou mexer nisso, não. Tem não. Planejamento sucessório já é um negócio Já é que um só negócio, nós né? A pessoa tem um tabu, assim. É engraçado aí isso. que dá pra você ver como é que é cultural mesmo, É. porque o seguro de vida no Brasil logo remete a gente pensar a morte. É. Só que o seguro de vida que a gente está tratando, 90% das coberturas são usadas em vida. Sim, Pois pode é. resgate. Exato. Então não é seguro É. de morte. O Exato. seguro de vida no Brasil é o seguro de morte, que é o que você está falando, que é o seguro do banco. É. Agora, o seguro que a gente está tratando é um seguro usado em vida, só que ele tem a parte de morte Claro. também. Sim. E só que gera caixa, né? Então tem liquidez tanto na ausência como em vida também. Eu acho que tem esse componente que você É. mencionou, essa nome coisa mais cultural. gold, do Pode nome ser. americano, só entendeu? Solta um nome americano, isso que aí o negócio vai. O que eu falo para todo mundo é assim, cara, por mais que a gente não queira tocar no assunto de morte, todo mundo vai passar por isso, se Deus quiser estar longe, e negligenciar esse assunto não faz com que não aconteça, na verdade só deixa um buraco maior, uma dor de cabeça maior, né, um caos maior. Começa a vender life insurance. Coloca um life insurance que vai te proporcionar um É, Pode ser que melhore. Olha, caso deixa eu tenho life planner registrado, sim, então. planejador de vida, enfim, mas bacana demais. Quais são os erros mais caros que as famílias e empresas cometem no planejamento sucessório e que a reforma tornará isso ainda mais custoso? Ao ver de vocês como especialistas nesse assunto, quais são os erros mais comuns entre empresas, empresários e famílias, e isso vai ficar pior com a reforma? Bom, Rafael, que é o especialista, depois pode me corrigir, mas assim, me parece que 2 erros fundamentais aqui, né, Rafael? Primeiro é não fazer planejamento nenhum. Uhum. Eu acho que é não fazer planejamento nenhum e deixar o problema com os herdeiros. Aí eu acho que é muito ruim. Eu acho que ninguém quer fazer isso, né, com quem você ama, né? Você, Uhum. assim, simplesmente morrer e deixar problema para os herdeiros. Aí você vai entrar no pior cenário possível. E eu acho que, pensando alto, que o segundo pior problema é você fazer um planejamento errado. Então, primeiro é não fazer planejamento nenhum, né? E segundo é fazer um planejamento errado. Não necessariamente nessa ordem, talvez fazer o planejamento errado seja Talvez pior. seja pior. É, Você vai prejudicar ainda mais o seu vai herdeiro. prejudicar ainda mais, porque aí você vai ter judicialização, você vai ter que pagar o valor do tributo que você deixou de pagar e com multa, às vezes, 100%. Então, acho que são os 2 piores erros, assim, não fazer planejamento e fazer planejamento errado, né? Eu também, eu considero que isso é. E eu, antes de você falar, quando você falou primeiro, eu falei, realmente faz sentido. Quando você falou fazer errado, eu falei, esse pra mim é o principal. Porque é você fazer algo mal feito, né? Você acreditar que há uma fórmula milagrosa. E, infelizmente, como eu falei, às vezes acontece. O povo, não vou fazer porque esse cara aqui diz que eu vou pagar muita coisa. Esse outro tá dizendo aqui que eu pago 1/3 disso. Uhum. Às vezes a pessoa vai fazer o planejamento, aquele que saia mais barato. Só que nem sempre o mais barato é o melhor. Né? Na maioria das vezes não é. Normalmente Na não maioria é. das vezes. Normalmente não é. Aí depois a pessoa, né, cai em golpe, você vai entender, Sim. né, tudo isso. Sempre que você tá vendo vantagem demais, desconfie. Sim.
para tudo na vida. Sim. Se tem muita vantagem, desconfie. Ninguém normalmente, assim, a nível de mercado, é tão caridoso Sim. para que ninguém trabalha de graça. Sim. Já começa por aí. Ninguém vai despender tempo, vou dispor do meu tempo que eu tenho com a minha família para trabalhar em outras atividades de graça. Não, ninguém faz isso de graça. Então, se tem muita vantagem, desconfie, né? Eu acho que isso é muito importante, porque é o que o Matheus falou, você fazer um planejamento mal feito, ou um planejamento inacabado, como eu falei, eu já fiz meu planejamento, já tem meu. E aí, as cotas? Doou? Não, não doei, não. É. Então você não planejou. E aí tem Você não fala, cadê a previsibilidade? Você tá falando de previsibilidade acerca da carga tributária, especialmente prevenção de litígio. É. Se for inventar as cotas da empresa, vai ter possibilidade de litígio, não tem mais a previsibilidade, você vai ter que pagar o imposto, a alíquota vigente na data da abertura da sucessão. Então, fez arroz, tudo bonitinho, faz a doação das cotas com algumas cláusulas para preservar alguns direitos dos patriarcas, mas é isso. Uhum. Perfeito. E dentro disso que vocês acabaram de falar, é muito importante porque isso eu acho que é cultural do brasileiro também, né? Você falou assim, Sim. de não fazer ou fazer mal feito. As pessoas sempre deixam a maioria das coisas para depois, né? Se a gente Sim. for, sei lá, Natal, o shopping tá lotado, Na semana anterior, não, né? domingo Então anterior, deixa tudo para a última hora. É. O problema é que o Natal a gente sabe que é dia 25, a morte a gente não sabe. Esse que é o Exatamente. problema, né? Excelente o É. que você acabou de falar agora. E agora eu vou até complementar. A morte não sabe, então tem que planejar o quanto antes. É. E voltando no exemplo do Natal, quando você chega lá, primeiro, uma dor de cabeça danada. Isso no planejamento também. Deixar quanto mais para cima, a dor de cabeça é maior. Segundo, o exemplo do Natal, chegou lá, não tem mais o que você quer. Não tem no tamanho que você quer. Acabou o modelo que você quer dar para sua esposa. Ou seja, é tudo pior. No planejamento sucessório é muito mais grave, muito mais sério. Quanto antes fizer, você vai poder planejar com tranquilidade, escolher as melhores ferramentas. e acaba que você paga. Às vezes não tem o que você quer, você é forçado a pagar mais caro para Exatamente. conseguir o que você quer. E aí é isso. Não fez o planejamento, agora se subiu o imposto, se ficou a base de cálculo ficou mais cara, você vai pagar mais É, caro. e o que eu falo, eu estava até falando isso um dia desse com um amigo meu. A maioria das pessoas, eles ficam numa ânsia, né, o ser humano, não generalizando, mas uma grande parte, de trabalhar, gerar renda, constituir patrimônio, tanto empresarial quanto familiar, quer crescer o patrimônio, quer multiplicar o patrimônio. Isso é importante? Sim, óbvio. Só que não adianta você só pensar em crescer o patrimônio e não proteger tudo que você já adquiriu. Porque não adianta, vai chegar um momento que, se você não pensar no planejamento sucessório, o problema que você vai deixar, o buraco financeiro que você vai deixar, vai levar grande parte, sei lá, metade, um pouco menos ou um pouco mais de tudo que você levou anos para adquirir. Então, não pensar no planejamento sucessório, só pensar em multiplicar o patrimônio, ter ferramentas de multiplicação importantes, financeiras, óbvio. Só que ter ferramentas também de proteção é tão importante quanto, né? Mais uma pergunta aqui. Como a reforma altera a interação entre o TCMD e o IR e o ganho de capital no momento da sucessão? É muito interessante. Não, esse ponto é muito interessante, porque quando a gente está pensando em transmissão patrimonial, a gente só pensa no ITCMD, mas a gente tem que pensar no ganho de capital. E aí eu vou me valer do exemplo que o Rafael trouxe da situação que você narrou anteriormente, quer dizer, do sujeito que estava sem liquidez, né? A gente deu esse exemplo, ele Sim. estava sem liquidez, ele tinha, sei lá, um imóvel lá que valia 5 5 milhões. milhões de reais e vendeu por 4 milhões. Além dele pagar o ITCM dele, ainda vai ter que pagar o ganho de capital. Quer dizer, porque esse imóvel foi adquirido pelo falecido por, sei lá, 500 mil e ele vendeu por 4 4 milhões. milhões. Ou seja, ele vai ter que pagar 15% sobre 3 milhões e 500 ali, né? Que é a diferença O entre os ganho de 500 mil e o 4, exatamente, o ganho de capital. Então, o ganho de capital é um outro custo que a gente vai ter quando a gente está falando de transmissão causa-mortes, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de transmissão direta do falecido para o herdeiro, né? Por quê? Porque a gente vai olhar o custo de aquisição daquele patrimônio do falecido, e aí a gente vai olhar para o valor que foi transacionado pelo herdeiro. E a diferença desse valor, sobre a diferença desse valor, a gente pode ter a incidência de ganho de capital, né? Então é um ponto relevante também que a gente E tem. tem o tema 391, né? Exato. E aí tem o tema 391, que é bem interessante também, porque a gente tem uma possibilidade na legislação, né, Rafael? Quando a gente tem, nesse exemplo que o Rafael trouxe, o sujeito ele teve que vender. Sim, Ele não teve alternativa. opção, é. Teve que vender e vender pelo valor de mercado. Mas quando ele não tem que vender, por exemplo, ele contratou um seguro de vida. Então ele teve liquidez, ele conseguiu pagar o ITCMD, às vezes ele não precisa vender. Aí ele tem duas opções. Ele pode colocar lá na declaração dele de imposto de renda o mesmo valor de aquisição que o falecido teve. Declarava. Quer dizer, o falecido adquiriu por 500 mil, ele pode colocar como custo de aquisição dele, herdeiro, também 500 mil reais. Aí ele não tem ganho de capital nenhum.
ele só vai ter ganho de capital se um dia ele vier a vender esse imóvel. Perfeito. Então esse ponto é relevante também e mostra talvez, mais um motivo pelo qual a liquidez é fundamental no Sim. planejamento sucessório. Quer dizer, nesse exemplo, o cara além de ter pagado mais ITCMD, vendido menor o valor do imóvel, ainda teve que pagar ganho de capital, quanto que ele não precisaria, foi forçado a Então o pagar ganho. prejuízo é muito É muito maior, maior. Muito porque as Exato. pessoas só pensam assim: "Ah, eu comprei por eu tive que vender mais barato, sei lá, 1 milhão abaixo do valor de mercado". Uhum. A maioria das pessoas só pensam nesse ponto. Exato. Tem esse ponto, só que tem o Tem ganho de capital. tem o ponto do ganho de Exato. capital que é brutal também. Exato, porque às vezes se ele não vendesse o imóvel, ele não ia pagar ganho de capital. Exatamente. Ele teve que pagar esse ganho de capital porque ele vendeu. Aham. E o que você acabou de falar é muito importante, porque, por exemplo, se ele tem uma ferramenta como um seguro que vai gerar liquidez, esse gasto, que ele vai ter que pagar do ganho de capital, o que você falou, ele não paga naquele momento Não porque ele não paga. precisou vender o imóvel. Mas se Basta ele ele quiser vender, ele também vai ter liquidez para Ele pagar o tem ITC. exatamente. Então, é o É. que você também, Rafael, falou. O seguro ele entra em qualquer cenário, né? Porque nesse daí resolve um problema gigante também, Sim, né? exato. Perfeito. Perfeito. Em outra pergunta, quem já fez doações e constituiu uma hold, precisa revisar a sua estrutura? Ah, olha, eu considero já ouvi falarem sobre isso e acho que é muito verdade. Eu acredito que a gente vai ter um período agora de revisão de trabalhos que foram feitos, mal feitos até no passado, estruturas que foram mal feitas. A gente tem hoje estruturas que são, que foram criadas, como eu falei, né, a questão da internet, às vezes dá visibilidade, as pessoas às vezes vendem uma estrutura que é milagrosa, Uhum. na verdade não é. Até porque, às vezes, cuidado com aquelas estruturas que surgem de repente, né, explodem, por quê? Fala assim: "Ó, mas a fiscalização não pegou". A fiscalização normalmente vai atrás depois de 5 anos. Uhum. Então, às vezes, uma estrutura que foi criada em 2022, 2023, ela só vai ser fiscalizada em 27, 28. Por isso que a fiscalização não pegou. Aí acha que passou, mas não passou. E aí, a gente tem, por exemplo, algumas estruturas que ganharam fama nas redes sociais, por exemplo, que são hoje objetos de operações específicas da fiscalização. Uhum. Estruturas que são, a princípio, consideradas fraudulentas e a fiscalização está indo atrás, criando operações para fiscalizar essas estruturas de planejamento sucessório. Não vou nem dizer planejamento sucessório, entre aspas, Aham. vai, tá? Então, sem dúvida que eu acredito que agora a gente entra numa fase de revisão de planejamentos, especialmente esses que estão sendo colocados ali sobre os olhos da fiscalização. Uhum. Isso é muito importante, porque de nada adianta, como eu falei, você fazer uma estrutura mal feita, lá na frente você vai ter problema. Talvez nem tão na frente, talvez nem lá no óbito, Daqui a daqui a pouco. pouquinho com a fiscalização, tá? Perfeito. E é muito importante todos esses alertas que nós trouxemos, né, porque, como a gente já falou, a maioria das pessoas não tem noção disso que a gente acabou de falar. É um tema que você mesmo, quando você fez sua pós-graduação, não tinha tanto conteúdo sobre isso. E é um impacto gigantesco numa empresa, na vida de um empresário, na vida de uma família. Então, ter profissionais relevantes, profissionais que dominam de fato, que falam, né? A gente trabalha cada um nas suas áreas, mas a gente está o dia a dia trabalhando em cima disso que a gente está conversando. Então, você é especialista na sua área, você na sua e eu na minha. Então, é exatamente para trazer clareza. E uma mensagem que geralmente eu falo para todo mundo: pensar em planejamento sucessório, primeiro ponto, quanto antes é melhor. Segundo ponto, não existe solução única, né, e pode ser independente, ser hold, ser offshore, não existe nada que exclua outras ferramentas, por exemplo, existe uma combinação, pra ter um planejamento eficiente mesmo, né, eficaz. E ter os profissionais certos, né, por exemplo, ter um bom advogado especialista na área, ter um contador, alguém especializado na área tributária, ter um especialista na parte de seguro, na parte previdenciária, é extremamente importante, porque é essa mesa que vai compor um planejamento sucessório eficaz, e eficiente, para evitar problema futuro, reduzir custo e tudo mais, né. Sem dúvida. Perfeito. Então, ótimo. Partindo já para o final, eh, disso tudo que a gente falou, eu até deixei uma mensagem aqui, é o seguinte: antes da reforma, o planejamento sucessório era prudência. Depois dela, será sobrevivência financeira e emocional, porque a gente está tratando muito aqui da parte financeira, mas a parte emocional da família que perdeu um ente querido, por exemplo, um sócio que perdeu um parente, é isso, no momento de dor, você ainda tem que lidar com a Sim. parte financeira brutal. Então,
quanto antes pararem as famílias para olharem isso, empresários. Tem que ter ferramenta de multiplicação financeira? Sim, mas tem que ter boas ferramentas também da parte de planejamento sucessório, né? Então, se pudesse deixar alguma mensagem no final, Rafael, qual você deixaria para a gente deixar uma mensagem no final? Poderia dizer que eu quase que repito a sua mensagem final, quanto antes melhor, nunca é tarde para fazer o planejamento. Eu acho que a ideia do planejamento, cada vez mais, né, diante do cenário pós-reforma aí, ela não deve se pautar exclusivamente na questão de economia, Uhum. tá? Economia tributária. Eu acho que a economia é uma consequência, a gente acaba tendo, normalmente, até os custos envolvidos num planejamento sucessório, com os profissionais que você vai contratar, vai ser menor do que os custos no inventário. E é questão, como eu falei, de dar questão emocional que você colocou, né? Pacificação familiar, né? Você reduz a questão do litígio, você controla o acesso ao patrimônio. Às vezes tem pessoas que não podem ter, já vi caso, tem 3 irmãos, um só que controla a empresa, os outros 2 são inimputáveis, né? Problema com droga e Sim. tal. Então, enfim, então é importante você conseguir organizar tudo direitinho. Você evita, por exemplo, formação de condomínio, que às vezes é algo também indesejado, Aham. né? Você transmite um imóvel, não fez tudo direitinho, poxa, aí tá em condomínio, vai depender do acordo de todo mundo para vender. Então Uhum. acho que você consegue evitar problemas entre os familiares, né, os que vão ficar, obviamente, porque Sim. quem falecer não tem mais o que fazer. É. Mas eu acho que é importante você promover a pacificação familiar. Então o planejamento sucessório, né, como falou o Matheus também anteriormente, a única coisa que não vale a pena é não fazer, Uhum. tá. Então é válido para todo mundo, independentemente da questão de patrimônio, são ferramentas diversas, necessidades diversas, mas eu acho que promover a pacificação familiar, especialmente quando a gente pensa, né, em fazer o planejamento em razão de uma futura sucessão, um futuro óbito, é algo essencial, porque normalmente o emocional fica abalado nesse momento. É. E o que você falou também é muito importante, que planejar é mais barato, né, que você Sim, falou. Planejar é mais barato do que lá na frente ter que fazer um inventário, sem dúvida. é muito mais barato. Matheus, e a sua mensagem final aí para É isso, eu me alinho a vocês dois. Eu acho que quando a gente pensa em planejamento sucessório, é de certo sentido cuidar daquelas pessoas que você ama, né? sim. É porque a pessoa, quem fica já vive um momento de vulnerabilidade muito grande. E aí a pessoa às vezes se vê em litígios com o fisco, às vezes se vê em litígio com outros herdeiros, às vezes não tem dinheiro suficiente para pagar o inventário e poder levar a sua vida adiante. Então eu acho que é um pouco cuidar de quem você ama, assim, é você é, partir, né, sabendo que aquelas pessoas vão conseguir viver o luto delas da melhor forma possível e tocar a sua vida adiante. Então eu acho que o planejamento sucessório passa um pouco por aí. Ótimo, muito bom. Eu trouxe aqui um presente para cada um de vocês. Esse daqui é um livro que eu escrevi. Tá muito sendo falado sobre legado, né? Sim. E a pergunta que eu faço até no título do livro é o seguinte: legado, paz e continuidade ou dor de cabeça e dívida? Porque tem muito patriarca que ele tá falando assim: não, vou deixar um legado para os meus filhos. Tá, mas você planejou esse legado? Porque se você não planejou, na verdade, você não está deixando legado, não. Você está deixando dor de cabeça e dívida. Então, nesse livro, eu tive a honra também de ter o prefácio do Dr. Cláudio Miranda, que é professor da FGV, de Planejamento Sucessório, da Emerge também. Então, a minha missão é levar isso que a gente acabou de abordar, também com informações relevantes e ricas dentro do livro, para o maior número de famílias, empresas e empresários que puder, para a gente poder ajudar e evitar essas dores de cabeça todas que a gente mencionou, né. Última coisa, Rafael, qual que é o seu arroba do seu Instagram? Vamos deixar para a turma, quem quiser te seguir. @professor Rafael Rocha. Perfeito. E o seu, Matheus? @prof.pontaut, sobrenome. Perfeito. Tá E o ótimo. meu, sou Felipe Castro. É isso, e a gente espera nos ver em breve. Até a próxima.